Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Quem fala é o José e hoje nós vamos falar sobre a semana mais importante para os cristãos. Vamos falar sobre a Semana Santa. Então, para falar sobre isso, aqui com minha irmã, Bruna. Pelo terceiro ano seguido, eu estou dispensada do jejum da sexta-feira. Então é isso. Pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico. Então, Bruna, vamos falar um pouquinho sobre a Semana Santa, né? Essa grande semana mais importante semana do ano para os católicos. Sim, e a semana mais desesperadora, talvez, para acólitos. Também, intensivão dos acólitos. Não para um dia. Então, quando a gente vai falar sobre a Semana Santa, pensar assim, é claro que não celebravam lá os apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, não celebravam como a gente celebra hoje. A referência de todas as celebrações é a Páscoa, né? Então, é claro, o domingo de Páscoa sim, é aquilo que era celebrado desde os primórdios, né? Sempre foi celebrado até Uhum. pelos primeiros cristãos. Mas a ideia de ter uma Semana Santa e você celebrar os outros aspectos ligados a essa paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo foi vindo aos poucos, com os tempos, né, ao longo dos séculos. A liturgia, tudo foi sendo construída, né? Não é Sim. algo. Não é algo que imediato assim, então foram se juntando várias tradições, né? Então, assim, né, a Páscoa, é claro, a gente sempre seguindo, né, o que já era celebrado por judeus, e daí com esse novo significado para nós mais profundo, né, a, a Uhum. Páscoa, que é o Pesach, né, a passagem, que para os judeus era a libertação do Egito, que era celebrada, então, Jesus, então, com a sua morte e com a sua ressurreição, a Páscoa, então, se torna a festa da ressurreição de Jesus, né, essa passagem, então, da morte para a vida, né, o significado muito mais profundo que tinha lá. E daí, né, então, é assumido além dessas diferenças de significado teológico, com uma pequena diferença na questão da data, né, da Páscoa. Sim, até um negócio comentando, né? Porque a Páscoa não tem data fixa, né? Só comentando isso, que foi uma vez que foi engraçado, quando eu dava aula de geografia, eu fui comentar para os alunos que existem datas que são influenciadas pela natureza e tal. E depois eu falo assim, tem datas no nosso calendário que são fixas, né, que sempre vão acontecer no mesmo dia. Por exemplo, Natal é sempre no mesmo dia. Mas olha, a Páscoa muda todo ano. E as crianças ficaram em choque, porque eles com 12 anos de vida, não tinham se tocado que a Páscoa mudava todo ano. E ainda É, teve um que olhou e falou, mas sempre no domingo. Aí eu fiquei aquela cara, né? Então, talvez alguém esteja se surpreendendo que a Páscoa muda todo ano para nós. então, né, a Páscoa ele é calculado, né, a partir seria o 14º, para os judeus, né, como era já calculado, era o 14º dia do, do Nissan, né, que é o cálculo da Páscoa, né, que ele ocorre no dia do equinócio, após a primeira lua cheia, que ocorre no dia do equinócio da primavera, que seria, então, para os judeus era realmente no 14º dia do mês lunar de Nissan, né? E daí, então, de forma que para os judeus a Páscoa pode acontecer com qualquer dia da semana. E daí, os cristãos, já tem um pouquinho de conversa no início, a gente lá nos podcasts sobre Papas a gente cita que foi algumas das controvérsias que teve debates entre os primeiros cristãos sobre a data da Páscoa, mas sempre prevaleceu essa ideia de, ao invés de ser no dia 14 do mês lá de Nissan, ser no domingo seguinte, né? No domingo mais próximo, não é daquilo dali. No domingo depois do mês 14 de Nissan. Então, se acontecer da Páscoa esse cálculo cair no domingo, então os judeus e cristãos celebram a Páscoa no mesmo dia. Senão, os cristãos celebram em uma data diferente, porque para nós vai ser sempre no domingo, né?
depois, a Igreja Ortodoxa também tem data fixa, né? Eu acho que sim, eu E não tenho, esse ano, não tenho lembrança certinha agora. É, não, não é eles data têm. fixa, não é data fixa, é no 14 de Nissan, né? Não é no domingo, né? O que diz? Não, Como eu digo dele, varia. mas isso, os ortodoxos esse ano, por uma coincidência de calendário, esse ano nós vamos comemorar a Páscoa no mesmo dia. Mas tá, Isso. então umas coisas de cálculos aqui, né, para você fazer, né? Uhum. Eu sou professor de matemática, então eu já fico olhando aqui os, tem os algoritmos aqui pra você calcular se quiser. Mas tá, O José super empolgadinho ali, olhando. mas tá assim, e daí, né, claro, vem a Páscoa, tudo, e daí, assim, a gente tem essa ideia, como eu disse, que ela se fixa sobretudo a partir do século III, século IV, que se fixa de fato de ser no domingo, né? Tinha um pouco mais de discussão, mas depois vão diminuindo as discussões, claro. Já tem, por exemplo, os ortodoxos que acabam celebrando ali, vai tendo alguns locais, mas se fixa e daí, então, vamos chegar para nós até aqui. Daí a gente pode falar um pouquinho sobre essa celebração pascal, né? Então, até o século IV, é no século IV que a gente vai começando, a gente tem as primeiras evidências mais fortes de algo que a gente poderia falar de uma Semana Santa, né? Da gente Hum. ter algumas indícios de um tríduo pascal, né? Entre o século IV e o século VI. Ah, Vai tendo essas ideias, né? Então, uhum. o que antes era uma celebração global da noite pascal, que ou seja, a vigília, né? Tem a vigília pascal e a grande celebração do domingo, que isso tem muitos indícios desde o início. É no século IV que a gente começa a ter a ideia já de um tríduo pascal, né? E que vai se solidificar ali a partir até o século VIII, ali, mais ou menos, né? Ah, então, é a ideia que a gente fala da anamnese, essa palavra, né? Que anamnese é fazer memória, né? É fazer memória da realidade, né? Então, essa é a anamnese pascal. Então, começa a celebrar assim, tá, já que nós celebramos a ressurreição, por que não meditar sobre os últimos momentos de Jesus também? É, meditar sobre a paixão dele, né? Então, que se dá na sexta-feira, né? A morte e daí a Uhum. paixão ali na toda a ideia desde a Santa Ceia, né? Santa Ceia, Ova Pés, e ali é que a gente vai tendo. A quinta-feira, então, a gente vai tendo ali, então, a partir do século IV, algumas ideias, né? Da, da quinta-feira santa, né? É sobretudo mais ali a partir do século VII, século VIII, que vai ganhar uma grande importância a Quinta-feira Santa. Em primeiro momento, o que a gente tem dos relatos mais antigos era em comemoração à ceia do Senhor, fazia-se uma ceia ao meio-dia, né? E de uma única Olha, Eucaristia, sem liturgia da palavra, no qual na quinta-feira eram abençoados os óleos santos, né? E daí depois a gente vai tendo também daí depois a ideia de três celebrações eucarísticas. Uma para reconciliação dos penitentes, porque para a gente relembrar um pouquinho, né? A gente fala isso no nosso podcast da Quaresma, né? Por exemplo, e a gente fala sobre confissão também, a gente cita, mas qual que é a ideia? Os penitentes de início, né? Então, tanto aqueles que iam entrar pro cristianismo, quanto que os penitentes, a ideia de muitas vezes a penitência, né? O sacramento da confissão era feito uma vez só, e era sobretudo feito nesse período. Então, na quarta-feira de vocês recebia as cinzas, que era a imposição, da penitência que ele ia praticar durante a quaresma inteira, e ao fim ele ia receber a absolvição para então voltar a participar da Eucaristia. Então, na Quinta-feira Santa, você ter essa ideia de na Quinta-feira Santa ter uma celebração dos penitentes, então onde todos eram reconciliados, os penitentes. Daí depois uma para a bênção dos olhos e daí uma comemoração para a instituição da Eucaristia. Ele começa a se dividir as coisas, né? legal. E é legal, tipo, ver como vão se organizando, né? Vai se dividindo.
E também é nesse período que a gente começa a ter a ideia de, após o fim da missa da quinta-feira, se guardar a Eucaristia para o dia seguinte, né? E não no E de daí, início, nos textos mais antigos não se tem uma muita clareza, não tem uma instrução muito clara sobre onde deveria se guardar, mas muitas vezes, mas geralmente se fala sobre guardar num local diferente do normal, né? Ou seja, então, muitas vezes era deixado em cima do altar, né? Em vez de ficar num sacrário, a parte fica em cima do altar, ou às vezes num outro local dentro da igreja mesmo, né? uhum. E daí a gente já começa a ver uma bem parecido com o que é hoje, né? Isso. E que daí é isso que vai, essa coisa de, sobretudo, de guardar, né? Porque daí você começa o guardar, o que que dá a ideia? Da ideia de você, a ideia de reservar, né? Na quinta-feira, num lugar à parte, e que vai ficar até o sábado, início até dia de você, porque você não vai levar mais a missa, vai trazendo a ideia do sepulcro, né, da vigília com Jesus, e daí então vai ajudando a ter uma ideia de um tríduo pascal, de conectar realmente as realidades que são celebradas, né, na quinta, na sexta-feira, no sábado e no domingo, né? Assim, o desnudamento do altar, eles desnudavam até o século VIII, mais ou menos, o altar era desnudado em todas as celebrações. Acabava uma celebração, você tirava tudo do altar em todas as celebrações. Então era só para celebração. Então a partir ali É do século verdade. IX e do século X que você começa a ter o altar preparado, estar sempre com tudo em cima do altar, e daí você, então, daí para quinta-feira santa você tira. Na quinta-feira santa após você tira. Mas antes, até o século VIII, não tinha essa coisa de você tirar na quinta-feira santa, porque na verdade era tirado em todas as celebrações. Já era o costume, né? Já era Na o verdade era o padrão, comum, o padrão, isso, o padrão de toda celebração era isso, tirar. era guardar os panos, né? Aí, tipo, eu já vi padre falando que o certo seria fazer isso toda a missa. Aí eu sempre fiquei pensando, meu Deus, o trabalho. É, hoje se tem outras ideias também, hoje. Ah, Mas não, é. Mas por um lado, sim, né? O que muitas fazem em muitas igrejas, o que fazem em muitas igrejas é você tirar alguns elementos, né? Então, muita igreja, por exemplo, que uma cruz em cima do altar é colocado só para na hora da missa. Na minha comunidade acontece que eles colocam plástico para não para deixar durante a semana, obviamente, né? Eles colocam toalha de plástico sobre o altar e o ambão para não sujar as alfaias, não sujar os panos, tudo. Aí antes das celebrações a gente sempre tem que tirar os plásticos. E daí, ainda falando sobre a Quinta-feira Santa, que tem o lava-pés, uma referência mais antiga, uma das referências mais antigas é num cano do Concílio de Toledo, em 694, que ele coloca o lava-pés, mas considera como uma função não litúrgica, não estritamente litúrgica, né? Uhum. Mas colocada como uma obrigação, né? Como uma obrigação a ser feita pelos bispos e presbíteros, né? E daí depois vai entrando, né? O Missal do Tridentino, que, né, ali o Missal de 1570, Missal romano, o lava-pés, ele era descrito para ser feito a, após as vésperas, após o desnudamento do altar, sabe? Faz o desnudamento do altar, todas as vésperas, e daí depois disso você faria o lava-pés, não necessariamente dentro da celebração eucarística. Ah, tá. Dentro ali do contexto celebrativo, mas seria, digamos, no final, e não no meio, como a gente faz hoje em dia, né? É, Uhum. e Seria um rito à parte. seria um rito à parte, né? E sempre com a ideia, né, tanto do sinal batismal de purificação e como o gesto, como imitação do gesto de Jesus, né? Então aqui a gente vai surgindo esses elementos da Quinta-feira Santa aos poucos. E daí nós temos a Sexta-feira Santa, né, também, né? A Sexta-feira Santa é chamada, né, por exemplo, em alguns sacramentais antigos, ele é chamado de a Sexta-feira da Paixão do Senhor, já se fala isso, né? Ou Sexta-feira Maior também, né? Uhum. Ou também a Sexta-feira da Preparação, né? Então, ele foi sempre, há muito, muito, muito tempo, considerado um dia alitúrgico. Porque, então, alitúrgico, ou seja, sem liturgia.
por ser, digamos assim, o único dia onde não era, por não ser celebrado a missa, não ser celebrado nenhum sacramento, na real, né? E Uhum. até de certa forma, até hoje em dia, você tem essa ideia, né, de você não celebrar nenhum sacramento na sexta-feira. A É, única coisa seria, digamos, moção dos enfermos em caso gravíssimo, né? Que você isso, um celebraria. batismo, um É, caso, né, de morte. urgente. Em caso, é um risco de morte, né? Seria É um algo risco assim, né? iminente, né? E assim, os três elementos do dia da Sexta-feira Santa são desde antigamente, desde os primórdios, basicamente os mesmos de hoje, que é a liturgia da palavra, a adoração da cruz e a comunhão. Mas nem sempre ligados da mesma forma como é hoje, e a mesma forma ao longo dos tempos, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente tem nos documentos de Roma, assim, por exemplo, no século VII tem uma adoração da cruz, mas não na liturgia papal, né? Então, então o Papa presidiria uma liturgia da palavra e a adoração da cruz aconteceria num outro momento, não necessariamente ligado numa mesma celebração, sabe? Tá. E É, também seria um risco. e é isso, seriam momentos diferentes ao longo da Sexta-feira Santa. Uhum. E daí, no século VIII, por exemplo, já vai ter os antigos dicionários que falam, né, da, da narração da paixão segundo João, né, João 18 e 19, e daí com a adoração da cruz e a celebração da comunhão para o povo, né. E também a comunhão também não é sempre que era dada, né? Porque você tem alguns status mais antigos não falava da comunhão para o povo, né? Falava simplesmente da liturgia da palavra e da adoração da cruz, né? Sem comunhão naquele dia, ou às vezes a comunhão somente para o bispo, para o presidente da celebração somente, né? Ah, Então, a gente tem, né, a partir na França, no século IX, que vai ser a primeira vez que a gente vai ter que é provavelmente da onde começou a ideia de você levar uma cruz coberta até para a igreja e desnudar ela. Então, na celebração, né? Que é o que a gente tem hoje, e que daí depois isso vai aparecer como um rito mesmo oficial da igreja lá depois do Concílio de Trento, né? No missal que eles fazem depois do Concílio de Trento. e daí, e o sábado, já tinha vigília no sábado, coisa assim? Como é que é no Sim, sábado? no sábado, primeiro o dia, né? O dia do sábado em si, ele também era um dia litúrgico e dedicado à oração, à penitência e ao jejum, né? Então, muitas vezes a ideia era se fazer um jejum desde a sexta-feira até a vigília pascal, né? E daí na manhã Não, 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 para, do só um minutinho, José. Só um que minutinho. E o povo hoje em dia reclama de fazer jejum eucarístico de 1 horinha. daí a gente vai comentar aqui que essa questão do jejum acabou trazendo algumas questões para a vigília pascal, né? Porque assim, segundo os sacramentais mais antigos, daí na manhã do Sábado Santo, fazia-se a última celebração preparatória para o batismo, que daí compreendendo o rito do exorcismo, o rito do éfta completo, com a saliva sobre o Uhum. nariz, os ouvidos do batizado, o toque no peito, né? E daí a questão da renúncia a Satanás e a entrega e restituição do símbolo, né? E daí o envio dos candidatos para a celebração do batismo, né? E daí, assim, o que acontece? Por causa dessa coisa do jejum, a vigília, a vigília pascal, ela começa, aos poucos, ela a começar a ser antecipada, né? Ela vai sendo Uhum. antecipada. Então, ela era à noite, realmente, a ideia era à noite, daí ela vai começando no início da tarde, meio da tarde, meio-dia, né? Vai se puxando até o momento em que. Então, tipo, até o século V ela era noturna, né? E daí, e assim, e no contexto, né, romano, por exemplo, é mais ali, porque, por exemplo, em Roma, na época da Páscoa, o sol começa a nascer pelas 4 horas da manhã. Então, bem aquela ideia de você fazer uma vigília pascal e terminar com um alvorecer, funcionava bem assim na época, né? Digamos assim, né? No É, contexto lá.
E daí você vai começando, por causa da ideia do jejum, tudo, que era, ou todos eram obrigados, né? Sobretudo depois de Carlos Magno, né? Carlos Magno coloca como uma obrigação do Sacro Império Romano lá, né? O Sacro Império Romano Germânico, o Uhum. jejum a todos, com a exceção do que a gente tem hoje, né? As crianças, anciãos e doentes, né? Eles devem observar, vai sendo antecipado, né? E daí vai se tendo o costume de terminar a vigília ao meio-dia para no meio da tarde você se sentar à mesa para comer. E daí, em o Pio V, ele tem uma bula, né, em 29 de março de 1566, que ele proíbe as celebrações das missas depois das horas do meio-dia, né? Uma coisa que talvez alguns não Hum, saibam, que desse período ali do século XVI até um pouco antes, um pouco antes do Concílio Vaticano II, as missas só podiam ser celebradas de manhã, né? Então a Vigília Pascal ela começa a ser celebrada de manhã daí, né? Então a partir desse período ela realmente ela passa, ela é para a parte da manhã de sábado e daí ela por um tempo ela fica distante do que era o sentido original da Vigília Pascal, né? porque ele não é uma vigília mais, né? Sobre alguns elementos, tem desde o início um pouco da ideia do rito solene da luz, né, que provém do acendimento das velas, que provavelmente isso vinha por causa da necessidade de você acender as velas, né? Então, provavelmente foi se desenvolvendo disso, né? Então, essa ideia do rito solene da luz, porque para você fazer tudo o resto, você precisa acender as velas primeiro, né? Então, você ali, então, e daí você acabava fazendo esse rito solene, né? Para acendimento das velas, né, da igreja. É que isso a gente tem até hoje, né? E também, desde o século VIII, a gente tem a ideia de acender o círio pascal tomando a luz de um outro fogo, né? Mas sem nenhum formulário no início sobre a benção, essa benção do fogo. É lá para o século XII, XIII que vai ter isso. E também é no século XII e XIII que vai ter a ideia, vai ter os grãos de incenso e a procissão com as aclamações ali, a luz de Cristo, né? Ah, E a questão da proclamação da Páscoa também, né? Que a gente tem ali do Exulte, da proclamação da Páscoa, isso vai ser ali para o século XII, XIII. De maneira geral, você tinha várias tradições, mas várias tradições tinham a ideia, né, de... A tradição gregoriana, ela trazia quatro leituras do Antigo Testamento, com uma carta do Novo Testamento e o Evangelho, né? A tradição, daí, tipo, você tinha a tradição gelasiana, que eram 10 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. E a galicana, que era 12 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. Então, e daí aos poucos, então, é, vai se juntando as coisas, né? começa a se encaixar, né? Daí para chegar até na liturgia atual, né? Isso. Que daí você vai tendo, né? Tipo assim, a gente vai vendo que a Semana Santa, ela vai. Um monte de tradições diferentes, elas vão se juntando, né? Para daí começar a dar corpo de uma Semana Santa, né? O domingo antes da Páscoa, né? Então, daí domingo de Ramos, até a gente tá fazendo uma forma meio assim, a gente tá fazendo a parte histórica. Depois a gente vai falar como uma unidade um pouco do que é hoje, né? O domingo antes da Páscoa, né, do Ramos, que era chamado também, era o domingo de Ramos da Paixão do Senhor, né, já em alguns formulários antigos, mas ele começa a referência às palmas, né, são a partir dos formulários ali, a partir do século IX. Antes disso não se falava muito dos ramos, né? Então é o século IX, século X, que provavelmente que vai chegar a Roma isso, né? E o título do Domingo da Paixão é o que sempre trazia, era mais forte, né? A ideia do Domingo da Paixão, né? De você já ir meditar essa paixão já uma semana antes, né? Quando eu era criança, eu ficava muito confusa com isso. Um pouco pela ideia, tipo, trazer o Domingo de Ramos, falar da paixão do Senhor, é um pouco pelo fato de o domingo ser a celebração principal. E você tinha algumas tradições da igreja em que, por exemplo, os ortodoxos são assim, a missa é no domingo, né? A missa é no domingo, né? Então, como no domingo de Páscoa você vai celebrar a ressurreição, então no domingo anterior você faz a memória da paixão, sabe?
Porque, como eu disse, no início não se tinha essa ideia do tríodo, de na sexta-feira você meditar a paixão. Então eu relembro no dia onde, no grande dia antes. Qual que é o grande dia antes? O domingo anterior, porque esse domingo sempre é o dia mais importante, né? Então por isso, um domingo antes você relembrar a paixão, para daí no próximo você relembrar a ressurreição. Né? Então, assim, então, essas procissões, elas aconteciam, né? Então, a procissão de Ramos, a gente tem alguns relatos ali, a partir do século IV também, a gente tem alguns relatos, mas, assim, é sempre ainda não necessariamente ligada, né? De novo, aquela coisa, né? De ser ritos separados, né? Você tem uma procissão, mas não necessariamente Uhum. estar ligado como uma unidade, né? Sim. Então, assim, é sobretudo ali a partir do século XII, século XIII, que a gente vai começar a ter uma unidade, vai tendo uma unidade dos ritos, né? A gente vai tendo uma unidade dos ritos e que vai se desenvolvendo com os elementos, alguns elementos que vão mudando, onde hoje, e daí hoje nós temos uma ideia bem consolidada sobre a Semana Santa. Eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho de como é hoje mesmo, né? A gente deu umas passadinhas só para dizer que tem algumas coisas históricas, mas vamos falar um pouquinho da estrutura da Semana Santa, né? Semana Santa e A leitura gente pega pascal, né? a questão histórica para mostrar que nada vem do nada, né? A Isso, gente tem toda uma construção. né? E daí, Daí agora a gente pode começar então, na ordem e começar pelo Domingo de Ramos mesmo, né? uhum, que esse ano vai ser dia 13 de abril, tá chegando, É. né? Então, é, primeiro assim, né? Daí a ideia da procissão, né? Domingo de Ramos, a Paixão do Senhor. Então, se recomenda fazer somente uma procissão, né? Feita uma única procissão. É, com maior participação dos fiéis, né? Então, seja no sábado, seja no domingo, mas Uhum. ideia pode se ter outras celebrações do Domingo de Ramos, mas daí as outras é, se recomenda Tem a somente, né? procissão. Ou pode fazer a entrada solene, por exemplo, né? Ou somente a bênção Uhum. dos ramos, né? Somente a entrada sempre com a bênção dos ramos, né? É, então, é, então faz-se, né, as bênçãos dos ramos, né? Para os levar em procissão e depois para os fiéis levarem para casa, tudo. E, gente, o ramo não precisa levar a folha inteira da palmeira, tá? Tem um pessoal que leva um. Cara, já uma vez um cara com um galho de árvore. Tipo, imenso, assim, sabe? E o cara, não precisa, gente. Pode ser um ramo pequeno. Isso. Né, então, o que, né, a gente tem, né? Então, tipo, eu disse, se recomenda fazer, né, uma procissão, né? Então, né, a missa, né, de Ramos, né? Ela começa ali, né? A gente tem a bênção do início, tudo, e a gente tem, né, a leitura do Evangelho, a proclamação do Evangelho, no início da missa, né? No início ali, ainda fora da igreja, que vai se fazer a procissão, né? Ou se vai ser a entrada solene, alguma coisa na porta da igreja, né? A leitura, a proclamação do Evangelho, com a leitura sobre a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, que daí vai ser feita a procissão justamente para honrar isso, né? Uhum. E daí E esse depois, é um dia que a entrada é bem animada, assim, né? Hosana, rei, Hosana. Osana rei, Osana rei, Osana rei. Alguém sabe além disso, da música? É, Hosana é o Porque filho de Maria, filho de Davi, Santa nosso Salve, rei e glória. salvador. Cara, o legal é que no dia a gente canta, mas de cabeça assim, é meio difícil saber tudo. Mas é uma música lindíssima. É. E É tem que que ele, ter, é porque tem que ter. começa, é que eu só perdi nisso, mas agora eu lembrei, ó. Ele é o que deve falar, é o Santo, é o filho de Maria, ele é o Deus de Israel, filho de Davi, santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador, Hosana Rei, Hosana. Daí tem outra, Oh, essa aí, daí tem outras estrofes, as outras estrofes eu não sei, essa estrofe é a primeira eu sei, mas tem mais, eu acho que caraca, duas sabe bem estrofes. mais do que eu.
Tá melhor do que eu. E olha que eu vou ter que cantar no Domingo de Ramos. Então, Mas daí a gente leva a cola. daí depois você já chega e daí não tem ato penitencial, né? Uhum. Não tem ato penitencial porque ele é suprimido por causa da procissão, né? Por causa da procissão, na entrada da Baía dos Ramos. Então é suprimido, né? Não tem ato penitencial, então isso daí segue-se direto para a oração da coleta, né? E depois, então, as leituras, né? Primeira leitura, primeira, salmo, segunda leitura, e daí a proclamação da paixão, né? Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E daí, que daí ele vai na missa de Ramos, daí cada ano vai ser de um dos três evangelhos, de cada um dos evangelhos sinóticos, né? Uhum. Precisa sempre de uma grande solenidade, né? Que ele pode ser lido somente, né? O diácono, ou pode ser dividido, mas geralmente daí se recomenda que as palavras de Jesus sejam reservadas ao sacerdote, né? Ao presidente da celebração, né? Aquele que faça o, a leitura das palavras de Jesus. Até porque você tá ali, né, quem tá representando Jesus, tá em persona Christi, né, faz sentido ficar para ele as É, palavras. então pode-se fazer, né, dialogado, é uma coisa que é, é recomendado até, né, fazer tudo. Então sempre com muita solenidade ali, né? E, e essa proclamação ela é feita sem incenso, sem nada, sem velas, né? Ela deve ser proclamada, né? Sobretudo, realmente, né? Da mesa da palavra mesmo, do bom, mas sem incenso, nada. Tem muita coisa que é cortada, assim, o pessoal acha que solenidade automático tem um turíbulo ali com fumaça. E tem muita coisa que vai ser que é diferente em cada contexto de celebração, né? Sim, sim, tem várias coisas que vão mudando. Então, daí é feito, e daí o resto é a missa normal, né? Do Domingo de Ramos, né? Por litúrgica vermelha, né? Então a gente fala Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, porque teologicamente tem então essa ideia, porque você celebra essa dualidade, né? Então a entrada de Jesus e ao mesmo tempo a gente já lembra da Ele paixão também. é, Daí depois a gente entra ali, então daí inicia a Semana Santa, né? isso, se inicia. Se inicia, Aí, isso. normalmente, não se tem nenhuma grande celebração na segunda e na terça, né? Não tem Isso. nada. Não tem nada, não tem nenhuma grande celebração litúrgica mesmo, assim, né? Uhum. Você vai ter algumas tradições locais, até pelo aquilo que é feito na liturgia também, algumas coisas, né? Porque daí segunda-feira é o, é o dia em que se faz memória na liturgia, a liturgia faz memória do jantar em Betânia, né? Onde Jesus é ungido, né? Com, com perfume, né? Tudo. Então, então ali se faz memória na segunda-feira, né? E na liturgia da terça-feira da Semana Santa, daí se faz memória daí do anúncio, né, de que haverá um traidor, né? E que da traição de Judas, né? Em que Jesus ali faz, né? Então, isso é característico na segunda e na terça-feira, né? Mas não tem algo extremo assim. O que a gente vai ter são algumas tradições de Semana Santa, que às vezes costumam se fazer na segunda e na terça-feira, né? O que eu já participei de uma vez que foi interessante, foi a única vez na vida que eu participei, tá? Que nunca mais teve na paróquia onde o José participa ainda, né? Que é a minha paróquia de origem, que é a Liturgia das Trevas. Inclusive, eu acho esse nome um máximo. Que é toda são as orações de salmos, e cada salmo rezado é apagado uma vela.
O, E daí sai é, da o, igreja na penumbra total. é o ofício das trevas, né? Que é justamente, geralmente, tradicionalmente é feito na terça-feira, né? Na terça-feira, justamente por essa relação um pouco pelo fato de quando é falado da traição, né? Por isso que se entra ali, né? É. Eu achei bonita, só comentando por cima, né? Porque pra mim, eu saí, tipo, com aquela angústia, sabe? Tipo, então meio que me colocou um pouquinho. Me trouxe um pouco, talvez, o sentimento de Jesus de olhar e saber o que vai acontecer, sabe? E ficar com isso dentro dele, porque ele era o único que sabia o que ia rolar. Né? Outra tradição que às vezes é feita na terça-feira, né? Outras tradições que a gente tem, né? Na, porque o ofício das trevas é feito na segunda, às vezes na terça-feira, às vezes na segunda também é feito na segunda. Daí outra que é feita, né? Às vezes na terça-feira, daqui de uma outra tradição é de celebrar as sete dores de Nossa Senhora, né? Sim, também. Então, às vezes feito ali na terça-feira também, segunda e terça-feira, né? Então, as sete dores de Nossa Senhora, né? Que, para citar, né? As sete dores de Nossa Senhora são a profecia de Simeão sobre Jesus, a fuga da Sagrada Família para o Egito, o desaparecimento do menino Jesus, né? Quando ele se perde, né? Quando ele se separa dos pais ali no templo, quando ele cresce, o encontro de Maria com Jesus durante o caminho para o Calvário, né? Da cruz, é, a, a morte de Jesus, né, na cruz, o Maria, a dor quando ela recebe o corpo do filho na tirada da cruz, e depois daí o sepultamento de Jesus. São as sete dores de Nossa Senhora, né? É Bruna? nesse que fazem também o encontro das imagens? Não, daí isso é uma outra tradição, É que daí eu ia outra citar, questão. tradição, que daí é a tradição, porque é utilizado a da Nossa Senhora das Dores, pode ser que em alguns lugares eles se juntem, porque como são tradições e não é uma coisa litúrgica, Uhum. não é liturgia, né, algo determinado pela igreja, Não então existe isso escrito, isso, né? todas as coisas se misturam, então às vezes a procissão, né, a ideia de você fazer o encontro da procissão de Nossa Senhora dos Passos e Nossa Senhora das Dores, né? Então, Uhum. onde os homens levando a imagem de Nossa Senhora dos Passos, as mulheres levando a imagem de Nossa Senhora das Dores, cada uma saindo de um local e se encontrando, geralmente na igreja matriz, né, da paróquia. Aí, isso aí é bonito. Isso. Então, por isso. E daí, às vezes, se juntam. Então, tem lugares que, às vezes, por exemplo, eles fazem a procissão, termina a procissão e faz o ofício das trevas, sabe? Ou termina ali e faz daí a celebração das sete dores de Nossa Senhora. Então, essas coisas, elas se juntam, sabe? Então, tem lugares onde a procissão é feita na quarta-feira, né? A procissão do encontro é feita na quarta-feira. Então, como são tradições também, isso não tem uma regra exatamente, né? Uhum. Né? É só na quarta-feira que daí a gente vai começar a ter, na verdade, na quinta-feira, né? Que a gente vai ter, porque a quarta-feira também não tem nenhuma, em si, não tem nenhuma grande celebração, né? Por, Aham. porque começa as celebrações, mesmo as celebrações, a primeira seria a Missa de Santos Olhos na quinta-feira, que se faz hoje em muitos lugares na quarta-feira à noite por questões pastorais, principalmente, né? Uhum. Inclusive, só falando pausadamente, né? É Missa de Santos Óleos, tá? Para não cair eu aí Um dos olhos. por muito tempo da minha infância, que eu ficava, né? Missa de Santos Olhos. Aí eu disse, caraca, mas vamos celebrar os olhos do povo? Porque tinha benção na garganta, então eu aceitava ter, sei lá, uma benção nos olhos. Na minha cabeça fazia sentido. Sim. Santos Olhos talvez podia ser. Santos Olhos pode ser talvez no dia de Santa Luzia, né? É, né? Vai Então, ter uma eu bênção dos achava, olhos. Se bem que a Bruna não ia eu achar ruim ter uma bênção dos olhos, né, Bruna? Quem sabe dá uma ajuda aí. podia dar uma ajudada aí, Pra podia quem, ajudar um pra, pouco na vida. pra quem não sabe, assim, a Bruna, ela. Os óculos, um grau bem grande. Sem óculos, a Bruna não enxerga nada. Não. Assim, eu até enxergo alguma coisa, mas é Uns bem pouco. vultos, né? Quase, praticamente, né? É o suficiente para não andar com a minha cara numa parede. Mas É. eu fico com medo, tipo, ficar meio com a mão meio que pra frente pra não bater em nada. Enfim, voltando, né? Então, na quarta-feira,
Aí, tipo, se traz pra quarta-feira, né, a celebração, a missa, Porque, pra... só para citar sobre a quarta-feira primeiro, né? Porque a Uhum, quarta-feira tem a sua liturgia, né, na quarta-feira. uhum. É, que a quarta-feira, é até por isso que às vezes se celebra até o ofício das trevas na quarta-feira, porque na quarta-feira a liturgia, o evangelho fala de Judas, né, aceitando, né, trair Jesus, né? Quando ele faz o acordo para entregar, né? E Ué, recebe as mas não era na moedas. terça? Não, na É que tu falou que na terça, na terça é quando Jesus, ele pega o trecho o trecho daí dentro Ah, da ceia em que Jesus fala que um deles vai trair. Porque, apesar de que ele aconteça depois, mas é ah, quando Jesus anuncia a um de vós irá me trair, né? E isso é feito na terça-feira, né? Apesar de que cronologicamente tá. isso é depois, né? Mas é celebrado nessa ordem aqui na liturgia. E na quarta-feira tem daí é, é, com Jesus mandando, né? é, Eles encontram, né? Tem Judas, né? Aceitando, né? Que as 30 moedas, né? Para entregar Jesus, né? E daí Uhum. com Jesus mandando também. É que nas duas aparece a questão da traição, mas na quarta-feira é quando aparece daí falando, né? Realmente ele aceitando as moedas ali tudo e falando daí sobre traição. E de novo é falado sobre a traição, de novo tem ali Jesus falando que quem vai trair é aquele que que comigo põe a mãe no prato, né, tudo, né? O Judas perguntando, serei eu? Né? A audácia de olhar serei eu. E daí vem a celebração do Crisma, né, dos Santos Óleos ali, a celebração do Crisma, né? E que, assim, quem tiver oportunidade, participe. Uma missa lindíssima. E é É, tão lindo ver todo o clero reunido, assim, sabe? é, É. isso. Então, assim, a ideia era sempre na quinta-feira. Hoje se faz muitas vezes na quarta-feira à noite, um pouco, em parte, para poder favorecer a participação dos fiéis, mas também, em parte, também, porque, levando em consideração a realidade das dioceses, como o padre ainda precisa voltar para a paróquia para celebrar na quinta-feira, se você fosse fazer na quinta-feira de manhã, a ideia é terminar meio-dia, ele almoçar e né, o padre voltar, dependendo, muitas dioceses, pô, vai levar 3, 4 horas, e isso às vezes pode acabar atrapalhando daí as celebrações que o padre precisa fazer na quinta-feira, da quinta-feira santa. Daí por isso se preferiu, né, fazer. Porque também, como é o dia em que, nesse dia, se prevê antes, né, todo o clero, né, estar reunido, né, para se confessarem, né, entre eles, né, geralmente é feito um dia de um momento de pregação, de oração com todo o clero, né, e daí depois, dentro da missa da celebração do crisma, né, além da bênção dos óleos, né, do óleo do batismo, do crisma e da unção dos enfermos, ah, é também feito, os padres fazem a renovação das suas promessas, né? Das promessas que eles fizeram no dia da sua ordenação, né? Juram Uhum. de novo a fidelidade ao bispo, obediência ao bispo, tudo, né? É lindíssimo. E aqui, pelo menos na nossa região, geralmente tocam a marcha da igreja. É lindo a entrada. Na quinta-feira, né? Então, com isso, na quinta-feira a gente costuma ter essas duas liturgias. A gente tem a da missa do Crisma, né? E daí depois nós temos a missa da Ceia do Senhor, né? Missa do Lava Pés também, né? E tem muita coisa acontecendo. É uma missa que é a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, é o lava-pés, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na missa. São essas três coisas, né, que são lembradas. Esses três gestos são lembrados durante a última ceia, né? Sendo a Eucaristia, o exemplo do Uhum, lava-pés, e a instituição com a instituição do novo mandamento, né? E a uhum, instituição do sacerdócio, né? Então, o lava-pés, né, sempre é feito após a homilia, né? uhum. Fim da homilia, né, seguindo a ação, né? Então o presidente da instalação, né, o presbítero, o bispo, ele vai então lavar o pé é, é chamado e convidado 12 pessoas, né? É importante algumas coisas. Primeiro, né, não precisa ser só homens, né? A igreja mesmo fala, né, que se chamem Uhum. 12 pessoas da comunidade. É,
não se recomenda querer, tipo, fantasiar como se fossem apóstolos. Não, é com a roupa comum mesmo, é como estão, né? Então, não é um teatro, assim, né? Em si, né? Não é uma ideia de um teatro, não. É um rito religioso para a gente lembrar daquilo, né? É, Não é um é, teatro, é um memorial, é um rito memorial. tem um detalhe que o rito em nenhum momento fala que o precisa se beijar, porque se fala de enxugar, né? E, inclusive, até se você for ver, uma vez que eu vi ele falando que porque até se você for ver, ele não fala que Jesus beijou, né? Então não precisa, esse cara, muitos beijam, né? Mas não tem Uhum. necessidade. Também tem a questão de um simbolismo de servidão, né? De você beijar os pés. Sim, sim, né? Então, eu Mas, entendo. mas essa servidão também já tá no próprio Sim, lavar não, os já pés, tá né? no. Porque quem lava o Uhum. pé, geralmente o servo lava o pé do Senhor, e por isso que tem tudo aquilo, né? De eles não aceitarem aquilo, né? Sim. O ter Pedro se recusar, não querer que Jesus lave seus pés, né? Mas e ali ele fala, né, dar o exemplo, né, o exemplo não é tanto o lava-pés, mas é a atitude, o que ele representa, né, o se colocar a serviço do outro, né, então a gente é chamado a isso a partir deste exemplo do lava-pés, a partir dessa missa, a meditar muito isso, né, sobre como é a nossa Uhum. relação com os outros, né. É até, tipo, a questão do rito, eu não, agora eu me lembro perdida, tá? Não, um bug na mente se você comentou que né, o presidente vai e ele se despoja, né? Ele tira todas as vestes litúrgicas, fica só com a túnica básica. Então, assim, tipo, tira essa excelência, essa, Hum. né, que tem. E daí, na Quinta-feira Santa, então, se termina, né, a celebração sem bênção final, né? Então, não tem bênção final após a comunhão, né? O que aqui sobre é levado para o cima do altar, o padre faz a oração da coleta, né? Dá as instruções necessárias, e então a igreja fica em silêncio, né? Em silêncio, daí o, a Eucaristia, né, é levada para outro lugar, onde vai ficar em vigília o Santíssimo, né? O sacrário como vai ficar vazio e aberto, né? O E Luiz daí apaga. isso, e daí é desnudado o altar, né? Tirado todos os enfeites, toalhas, flores, velas, tudo, né? Para simbolizar essa prisão de Jesus, né? Jesus que está preso e consciente do que vai acontecer, né? É uma missa que termina com um ar triste, sabe? Um silêncio mórbido, vamos colocar assim, né? Porque, tipo, está caminhando para passar por tudo, né? Então é. E a vigília que se faz também é muita questão ali puxando o que Jesus pede, né? Para ficar acordado com ele, para ficar com Isso. ele Isso. durante a madrugada, né? Então, não mas não é a recomendação da igreja que a celebração, a vigília pública, a adoração pública, né, com todo o seu povo, seja feita até meia-noite, né? Uhum. E daí depois, né, se recolhe, e daí pode-se, sim, claro, fazer uma adoração, tudo, mas a ideia de você ter uma adoração comunitária é até meia-noite, né? Depois, né, se guardar o silêncio, né? Se guarda o silêncio, né, já para Sexta-feira Santa, tudo, né? Ah, é? Sim, sim. A recomendação é Não, da. porque assim, eu fui criado numa paróquia que faz a vigília a madrugada inteira. Sim, fazia, não faz mais aqui mesmo. Era assim. Mas Faziam, não, faziam. mas A gente, quando mais novo, a recomendação geral, fazia a vigília da virada, né? Ia, isso, já os jovens virava principalmente. madrugada. Mas o recomendado é até meia-noite em si, né? E daí Ah, depois tá. você pode, no outro, pela manhã, no outro dia, você abrir para algumas pessoas façam tudo, mas essa motivação de estarem todos é até a meia-noite, né? Seria. Dito isso, gente, vão na vigília. É muito bom ficar na vigília, tá? Fique o tempinho que você pode, mas fique. Ficar ao menos 30 minutos em adoração depois ali é o que se pede é, para ter a indulgência,
que é uma dos momentos que a gente pode, além das práticas comuns da indulgência, né, que é rezar pelo Papa, pelas suas intenções, estar, se confessar, né, para estar em estado de graça e comungar, e daí sempre tem algum outro ato que acompanha, né? Então, e daí no caso na Quinta-feira Santa é a ficar pelo menos 30 minutos ali em adoração. Então, é uma adoração que é, pode se cantar alguns cantos, mas tem que se pensar muito, assim, tem que ser cantos muito. Você tem que pensar no momento, né? Tem que ser cantos mais que favoreçam, assim, um pouco mais a reflexão, que não sejam cantos vibrantes, né? Porque até mesmo, assim, existem cantos que, apesar de que eles falem da cruz da morte, mas eles são muito vibrantes, que eu, particularmente, eu acho que não casa com o momento, sabe? Tem que ser uma coisa mais Aham. sóbria, né? Tem que ser uma coisa mais sóbria, né? Então, o Uhum. canto sempre nos ajuda a rezar, o canto nos ajuda, mas também tem que ser tem que ter uma boa consciência sobre isso. Sim, daí vamos para Sexta-feira Santa, né? A Sexta-feira Santa, Uhum. então, que daí nós fazemos a memória da morte, né? Paixão e morte de Jesus. A missa se começa na missa não, a celebração, né? Às, às Antes da 15 horas. celebração, antes da gente falar da celebração, é dia de jejum na sexta-feira, Isso, né? dia Só, de jejum. só colocar. É, dia de jejum. É recomendado você fazer o jejum. É um dos 2 dias, só que a igreja coloca como norma o jejum, que é quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, né? É, Isso. e daí Aí. então, é, e daí então, Jesus, daí o presidente da celebração, né, ele entra, né? Ele dirige a cadeira, né, sacerdote com os ministros, mas até não se recomenda fazer todos os ministros, assim, o mínimo necessário, esses ministros acompanharem, pode até mesmo entrar somente, e daí quando ele chega ali, né, o padre se prostra, né, e todo o povo é convidado a se ajoelhar, né, se ajoelhar ali em silêncio, e daí parte já pro oremos, né, e daí depois Uhum. vem a liturgia da palavra, né, E é, na proclamação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. não, é uma missa assim, ó, completamente silêncio, não é Não é tudo. missa, é celebração. Celebração. Missa não, celebração. Não é nem É, missa, é o único dia que não tem é. missa. E daí o, 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 o recomendado, se você pegar a estrutura mesmo, liturgia da palavra, beijo da cruz e depois comunhão, né? E daí, após a oração depois da comunhão, sai-se, né? Não tem bênção final e sai, né, sai da igreja em silêncio, né? Você simplesmente coloca você coloca a toalha e as velas no altar somente para a hora da comunhão, né? Então, após terminada a homilia, então faz ali a preparação, os ministros vão buscar a Eucaristia onde ela está, né? Reservada, né? Onde está guardada, traz ali, colocada então a toalha e as velas, e então ali faz-se o rito da comunhão, né? Meio da tarde, né? Às 3 horas da tarde, ou é só costume ser às 3? Não, é às 3 horas da tarde. O recomendado é ser às 3 horas da tarde, né? Uhum. Às Porque 3 horas da tradicionalmente foi o horário que Jesus morreu, né? Isso, porque é a chamada hora nona, né, que seria às 3 horas da tarde. Então, durante a Sexta-feira Santa também, daí é mais tradição, não é liturgia, né, mas você tem toda a ideia da Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, que muitos falam sobre até uma por hora, né, tipo assim, cada hora o que que seria cada coisa, né? Uhum. Acho que já deve ter visto isso, né, Bruna? Relógio da... Sim, sim, às 12 horas, né? Isso. As últimas 12 horas de Cristo, é muito bom. Às vezes alguns falam as últimas 24 horas, inclusive, né? Porque você pega Uhum. ali, você tem ali, né? Até deixa eu pegar aqui pra gente dar pra eu citar, né? Mas vocês podem procurar, né? Tipo, Loja da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas aqui, Peguei essa pergunta. às Tá. 24 horas, porque ele vai até ele ser sepultado, né? Seria então 19 horas, É, Jesus lava os pés dos seus discípulos, daí depois, Jesus na última ceia, institui a Eucaristia, daí Jesus reza no Horto das Oliveiras, Jesus entra em agonia e sua sangue, daí às 23 horas, Jesus recebe o beijo de Judas, daí Jesus é preso à meia-noite, daí Jesus é conduzido a Aná, Jesus é entregue a Caifás, Jesus é negado por Pedro, Jesus é condenado à morte pelo Sinédrio, Jesus é conduzido a Pilatos, daí Jesus é desprezado por Herodes, Jesus é devolvido a Pilatos,
Jesus preferem Barrabás, né? Escolhem Barrabás ao invés de Jesus. 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã, Jesus é flagelado. Depois, Jesus é coroado de espinhos. Jesus beija a cruz, carrega por amor a nós. Jesus é despojado das suas vestes e pregado na cruz às 12 horas. Jesus perdoa o bom ladrão às 13. Jesus nos entrega Maria por mãe às 14 horas. Jesus morre na cruz às 15. Jesus é trespassado por uma lança às 16. Jesus é deposto na cruz e colocado no colo de Maria às 17. E Jesus é sepultado às 18. E até um pouco nessa ideia que daí muitas vezes também vem a tradição de se fazer a procissão do Senhor Morto, né, à noite, né, na sexta-feira à noite. E isso aí é uma das coisas, uma das minhas memórias mais antigas da infância relacionada à igreja. É curioso, porque eu não tenho memórias tão antigas sobre Páscoa, sobre o Domingo de Ramos, mas a procissão do Senhor Morto eu tenho lembrança desde pequenininha. Porque a nossa mãe gosta muito de ir, né? Então... Sim, sim, sim. Bom, e daí depois nós vamos, né, para o sábado, para a Vigília Pascal, né? O beijo da cruz também, ele é o ato da indulgência também, né, plenário, o beijo da cruz. E no sábado santo tem uma, que daí não é dentro da liturgia, mas tem também a possibilidade de receber a indulgência plenária a partir da recitação do rosário. Então, daí nós temos a Vigília Pascal, né? A Vigília Pascal que ela é composto de algumas partes, né? Que você tem a liturgia da luz, a liturgia da palavra, a liturgia da iniciação cristã, a liturgia batismal, e daí a liturgia eucarística, né? São 4 etapas litúrgicas dentro da missa do Sábado Santo. Se começa com o nome do Pai, né? Então, ela começa com o nome do Pai. Pode-se, né, fazer alguns... Eles gostam de fazer uma breve explicação antes de começar, né? A ideia não é contar todos os detalhes, mas às vezes você explicar um pouco do contexto, né? Fazer, né? Então se recomenda isso às vezes, né? Para não missal traz essa recomendação, você pode fazer uma fala ali de alguns minutos para você contextualizar e falar um pouco sobre aquilo que vai ser vivido, né? Que começa com a bênção do fogo, daí, né? A bênção do fogo novo, o acendimento do Círio Pascal e daí a procissão, né? Da luz de Cristo, né? E daí com o povo indo acendendo as velas, suas velas no Círio e tudo. E daí a proclamação da Páscoa, na igreja, na penumbra, né? Isso. E daí é feita a proclamação da Páscoa. E é lindíssimo. Olha, outra coisa que é maravilhoso cantar A Noite de Alegria Verdadeira. Isso, que é o Exulte, né, proclamação da Páscoa. Uma coisa que é interessante, que sempre dá umas discussões pelo o missal hoje, né, ele diz que se a partir do momento em que o padre chega com o Círio Pascal na frente do altar, ele coloca lá, acende-se as luzes, todas as luzes, né? Então, daí fala que em locais onde se tem a tradição de se acender depois, de se acender, por exemplo, na hora do Glória somente, ou ao fim da proclamação da Páscoa, ou às vezes o Glória, pode se manter mais a recomendação do missal hoje, justamente ali já, né? Não uma penumbra tela ao final, né? Como se faz muitas vezes, né? Tá bom, né? Então, seguindo ali na Vigília Pascal, então depois da liturgia da luz, então depois da proclamação da Páscoa, a gente parte para a liturgia da palavra, né? Que daí a forma mais longa ali, né? Então são 6 leituras do Antigo Testamento? 6. 7 leituras do Antigo Testamento. 7 leituras do Antigo Testamento. Pelo costume, o pessoal acende a luz só na última sequência de leituras, que são 8. Isso, porque muitos esperam o canto do Glória, né? Canto do Glória, porque o canto do Glória vem justamente após a sexta leitura, né? Após a sexta leitura tem porque é leitura, salmo, oração. Leitura, salmo, oração. Leitura, oração. E daí quando chega o pós, o sexto, a sexta oração, então é feito o canto do Glória, né? Eu já machuquei a minha mão no canto do Glória.
no momento do Glória. Porque tinha que ficar tocando a sineta o Glória inteiro e eu furei minha mão com a sineta. Tem umas sinetas que não são pensadas nem um pouco práticas para serem usadas. Não. Também tem uma coisa assim que alguns não percebem, e às vezes até para favorecer é interessante se a mesma pessoa fazer a mesma coisa, porque a terceira leitura, que é do Êxodo, né, quando é, eles passam, né, atravessam o Mar Vermelho, né, ela não tem palavra do Senhor no final. Não, Não tem. não, eu só não acredito. Ele termina falando, então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Então, e daí vem o Salmo. Verdade, verdade. E meio do canto. Verdade, né? Então, às vezes, até em muitos lugares eles gostam de fazer, eu acho legal isso, de que a pessoa que for cantar, né, porque a ideia, o ideal é que os salmos sejam todos cantados, por exemplo, a pessoa já leu, a pessoa vai já fazer a leitura e fazer o cântico do salmo, na sequência, né? Que é o cântico, na real, se chama salmo responsorial, tudo mesmo não sendo um salmo, né? Tem essa coisa, que é o cântico do Êxodo ali, né? Que justamente é o cântico ali, né? Sim. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Então sempre é bom, assim, quando possível, fazer, né, a liturgia completa, muito bela. Então depois vem o Glória, que daí se tocam todos os sinos da igreja, né, que permaneceram em silêncio ao longo da quaresma inteira, né, se tem realmente essa recomendação de manter os sinos em silêncio, né, durante a quaresma, e daí se tocam os sinos, e daí depois do Glória, né, vem a última leitura do Antigo Testamento, o último salmo e a leitura do Novo Testamento, né, da carta feita de São Paulo aos Romanos. E daí o Evangelho, né, a proclamação do Evangelho. Depois do Evangelho, depois a homilia, daí liturgia da palavra, vem toda a liturgia batismal, né, que é a mais completa, ela compreende, então, daí a ladainha de todos os santos, né, era o dia, antigamente no início, era o único dia onde todos eram batizados, era na Vigília Pascal. Depois vai se batizando as pessoas em outros momentos, com o tempo, né? Mas até hoje, se você pega o rito do inicial, o RICA, Rito de Iniciação Cristã para Adultos, né? Ele é todo preparado para se receber os sacramentos daí na Vigília Pascal, né? Receber batismo, a crisma e daí a Eucaristia na Vigília Pascal, né? Então, daí é feito, né, a renovação das promessas, tudo, né, das promessas, batismo, né, a renúncia, tudo é feito ali, né, com a ladainha de todos os santos, né, quando se vai ter batismo, fazer batismo. Quando não vai ter batismo, pode-se daí recomendar fazer somente a bênção da água para aspersão somente, né, a bênção pode ser feito, porque tem 3 modos, ou você fazer completa, né, daí com lá que o cílio é colocado dentro, tudo, né? Você fazer somente a bênção da água batismal, né? E daí essa água batismal fica guardada para os batismos que serão realizados durante o tempo pascal, ou só a bênção da água para aspersão, né? Então tem essas 3 possibilidades, né? Então é feito ali a aspersão da água, né? Que geralmente se vai um coroinha ajudando o padre, dependendo do padre, as pessoas que usa, ele sai completamente lavado, né? O banhados em Cristo vira literal, porque termina banhado de fato. Eu já passei por essa situação. Cara, tem uns padres que se empolgam na hora da aspersão num nível. É que eu passei uma vez, né, que eu tava, né, então eu tava ajudando o padre, e o padre, na época, era dele, ele tinha um aspersório que era basicamente, era praticamente uma arma branca, que acertar a cabeça de alguém, aquilo lá podia matar, porque era gigante o aspersório. E daí ele puxava um monte e eu tava indo atrás dele, segurando a caldeirinha. Então, quando ele fazia o impulso para jogar para frente, a primeira parte da água vinha em mim, né? Daí eu terminei assim, pingando mesmo, né? Daí com o cerimoniário trazendo uma toalha para mim. Que bom porque aquele cerimoniário pensou não só no padre, mas pensou em quem estaria ajudando ali também, né? Um abraço pro Gabriel. Era o Gabriel, o cerimoniário. Só pensou. Não, e o Gabriel agora aqui da paróquia.
Que- Vou falar um E, negócio, só pensou que era seminarista na época, tá? Porque se fosse o próprio coitadinho coroinha, o povo nem bola. não, Coroinha não, não, mas coroinha o pessoal ainda não, fica não, mas geralmente criança. eu acho que lá ele teria pensado lá. Vamos Não, o fazer uma Gabriel teria, disputa. Gabriel. O Gabriel teria, né? Nessa parte ele pensava bem. Ele É, teria não, mas pensado. é que a brincadeira que a gente faz, que assim, o coroinha, qual é a diferença do coroinha pro acólito? O coroinha, se machucar, o pessoal se preocupa porque é criança. O acólito pode perder a mão ali, ó, ninguém dá nem bola. Bom, e daí depois, né, terminada a liturgia batismal, daí a liturgia eucarística, né, como de qualquer missa, né? Não tem nada de especial. Hum. Uhum. E daí depois, né, nós vamos ter o domingo de Páscoa, né? Que em termos de liturgia não tem algo muito especial, assim, especial que eu digo assim, de diferente de uma missa dominical. Até porque, na verdade, ela é a referência para as missas dominicais, né? A única coisa que tem de especial é a sequência da Páscoa, né? Após a Isso, segunda leitura, tem a sequência da Páscoa, né? Que é cantada, uhum. né? Que é um dos dias que tem sequência. Dos poucos dias que tem sequência. Sim, é tão legal quando tem sequência. Sabe uma curiosidade, Bruna? Que é assim, Ah, que eu descobri quando eu tava fazendo pastoral, assim. Tá, você tem, né? Você tem a sequência de Pentecostes, você tem a sequência da Páscoa, você tem a sequência do Corpus Christi, né? aham. São essas, né? Eu acho, né? Tem do Natal? Acho Natal que tem? não. E daí sabe onde que tem Não, sequência? não é. Hã? E sabe uma missa que tem sequência? Que é um, tipo, Qual? tu nem vai imaginar. A missa de Nossa Ah, Senhora das Dores. caraca. É. Mas A sequência é opcional, mas ela tem sequência da Nossa Senhora das Dores. Não, mas assim, é que geralmente você associa mais a solenidades, né? sim, tava esperando, sei lá, tipo, no Mãe de Deus, alguma coisa assim. Não, a sequência do Nossa Senhora das Dores. Que quando eu fiz a pastoral lá, tinha uma comunidade que era Nossa Senhora das Dores. E daí, quando foi no dia dela, daí tinha a sequência. Daí até o diácono cantou a sequência lá. Tinha um diácono que cantava bem lá. Aqui na minha paróquia também tem um diácono que canta bem. Que é Cantando. músico, né? Então ele já facilitou a vida um pouco. Às vezes pode ser música sem saber tocar, né? E não cantar. É tipo meu marido. Tipo meu marido. Às vezes pode saber muito de música, mas não saber cantar. Tá. E daí, mas assim, o domingo de Não, Páscoa. mas E assim, O Pedro, se preparar bem bonitinho, ele consegue cantar um salmo, uma sequência. é. Então, e aí que tem, né? Então daí a gente entra ali no período pascal, né? E tem todo. Então ali nós vivemos a Semana Santa. Então, assim, a gente deu uma passada, são muitas coisas aqui, mas pra gente comentar, relembrar algumas questões, alguns aspectos, né? E é uma semana, assim, sobretudo de muita oração, né? De muita oração, É. sobretudo se alguém não se confessou durante Acho a quaresma. Tá, assim, a gente está lançando esse programa às vésperas aqui, quase começando a Semana Santa. Se você não se confessou durante a quaresma, procure a confissão agora durante a Semana Santa, né? Tem que participar das celebrações, paróquia, para onde você mora, participe. Outra coisa que a gente não citou, que isso. é muito costume em muitos lugares, é ter o Teatro da Paixão de Cristo, né? Que eu já fui Jesus uma vez no Teatro da Sim, Paixão. José já fez Jesus. Eu fui Jesus. Tem um povo aqui da paróquia que até hoje só lembra de mim como Jesus, né? É que a barba do José também não ajuda ele não ser associado a uma imagem de Jesus. Então, bobear, acho que a minha barba hoje tá maior do que eu tava quando eu fiz Jesus, no momento. Sim. Mas eu tinha cabelo na época, O, hoje, coisa que eu não tenho mais hoje em dia. nessa época aí do teatro que o José fez foi em 2013, né? Muitas crianças ficaram nervosíssimas no teatro. Muitas crianças ficaram nervosas, acho que preocupadas com o José, porque conheciam o José. É complicado criança pequenininha conseguir entender a questão do teatro. Beleza, então. Mas acho que é isso, né, menina? Acho que é isso. O que eu gostaria só de comentar, tá? Porque todos os anos conhecidos vêm me perguntar e eu acho importante a gente relembrar, né? A questão de preceito. A Semana Santa, o trido não é preceito. Você não é obrigado a estar na missa de quinta-feira, de sexta-feira e de sábado. O porquê que eu comento isso? Porque por mais que seja um feriado na sexta-feira, por exemplo, Na quinta não tem pessoas que vão trabalhar na quinta-noite, então não precisa se sentir culpado se você não consegue ir por uma questão
né, civil, uma questão trabalhista, né, além da religiosa. Mas se você está com um tempo vago, você tem como ir, vá, esteja na missa. Esteja assim, na igreja. porque apesar de a gente falar do preceito, é sempre assim, tem essa ideia, né, de comando tudo, mas a gente participa por amor, né, sobretudo, né? Então, vá por amor, não vá porque eu tenho que faltar. Não, vá por amor, né? Não é por obrigação, não é só por obrigação, só por cumprir regra, né? Eu comento isso porque tá vindo uma onda muito forte de uma questão de escrúpulos, de colocar como se a pessoa tivesse automaticamente no inferno se ela ficou doente, por exemplo, e não foi na missa. Sim. Então, é claro, né? A gente vai tentar, a gente vai fazer um esforço para ir tudo, mas assim, tem que entender, né? Se for viajar, por exemplo, ter feriado, e aqui a gente tem a questão de ser ainda na segunda-feira Tiradentes, né? Então, se for viajar por causa do feriado, pode viajar, mas procure no local que você for, na cidade onde você estiver passeando, procure para participar das missas. E vamos sempre equilibrar, né? Ter aquela ideia da sobriedade, né? Na Sexta-feira Santa. Comer peixe na Sexta-feira Santa, mas é dia de jejum também, então tente fazer. Às vezes você não pode fazer o jejum todo por ali, mas tente fazer uma coisa um pouco mais sóbria, mesmo assim, por exemplo, a Bruna está dispensada de jejum, mas então que não é de jejum. Mas assim, pensa numa alimentação mais sóbria, mesmo que você não vá fazer o jejum, né? Uma alimentação mais simples, uma coisa que vai te dar a energia que você precisa, já que você tá, tipo, doente e tudo, mas aquele dia de talvez fazer uma coisa mais sóbria, em vez de comer aquele prato mais gostoso que você gosta, fazer uma coisa mais simples, né? Que vai te sustentar, porque no final é o que tu precisa, e é uma forma, por exemplo, de você viver essa penitência desse dia, se, por exemplo, você não pode fazer o jejum, né? Por algum motivo. Mas se você pode, faça. Né? Lembrando que o jejum, ele é obrigatório para maiores de 18 anos, e menores de 65 anos, né? Salvo daí, e daí então, daí os que estão dentro dessa idade estão dispensados do jejum, gestantes, mulheres que estão amamentando e pessoas doentes também, né? E pessoas que trabalham em serviço muito pesado. E serviço pesado. Apesar que Sexta-feira Santa é bem difícil, né, ter isso, né, porque geralmente... Mas assim, até dependendo da profissão, as pessoas vão trabalhar, inclusive, na Sexta-feira Santa, né? Então, quem trabalha na área da saúde, na área da segurança, alguém vai trabalhar nesses períodos, né? E muitas vezes, pelo trabalho, não vai poder participar de uma celebração dessas. E isso vale para outras celebrações, às vezes que assim, ó, participe daquilo que... Tente participar ao máximo, né? Mas sabe que quando você não pode, por um motivo justo, você está vivendo a sua missa, está vivendo a sua fé naquele momento, né? Exato. Então, acho que é isso, né, Bruna? Acho que é isso. Então, vamos para as nossas dicas culturais. Bruna, nos dê a sua dica cultural. Eu vou dar 2 dicas. Uma é aproveitar a sexta-feira, que é para ser um dia mais sóbrio, né? Assiste o filme da Paixão de Cristo, dirigido pelo Mel Gibson, né? Só que não coloque para crianças perto ou pessoas sensíveis. É um filme muito realista, lindíssimo, mas muito pesado. Tipo assim, então assim, é bem pesado para pessoas um pouco mais velhas. Mas um filme religioso, mas a presença mostra violência muito crua, então não vai botar uma criança. Tem criança que assistir filme, procure outros filmes religiosos, né? Algum outro filme religioso, algum outro filme que trate disso, né? Mas que visualmente não tenha esse impacto forte que tem o da Paixão de Cristo, né? Então, Quem tem TV em casa, que ainda tem antena com TV, né, a TV aberta, geralmente na sexta-feira, no horário, passam alguns filmes, e daí por causa de ser no meio da tarde, são filmes da Paixão de Cristo mais leves. Então, às vezes, tem uma opção ali para assistir com a criança, se quiser colocar alguma coisa, né? E outra dica que eu vou dar, porque eu não vou poder ir agora, mas vai lançar agora a temporada do The Chosen, que é a última ceia, né? Isso, o primeiro episódio, né, da nova temporada. Isso. Provavelmente eles vão fazer como eles fizeram na quarta, lançar primeiro nos cinemas, para depois sair daí os episódios, né? Então fica de novo aqui a dica do The Chosen, né?
Faz até um tempo que a Uhum. gente não indicava, né? Assista The Chosen, né? Pô, Pra não é uma perder o boa, costume. é uma boa, né? É, É. Eu agora estou na quarta temporada, gente. Cheguei na quarta temporada finalmente. então, procurem outros filmes sobre Jesus, né? Também, que podem ser Uhum. assistidos. Então, me dica The Chosen. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no café.católico, né? E compartilhem o nosso perfil, compartilhem o episódio nas suas redes sociais, É, né? nós estamos voltando agora, né? Então, esse é o primeiro episódio depois de um tempo de hiato por várias coisas. Mas a gente está Exato. voltando aí com vários episódios, né? Temos já gravando os episódios, a gente até demorou um pouquinho mais para a gente poder fazer algum estoque de alguns programas, para daí agora a gente não falhar mais com os lançamentos. Então, é isso. Uma boa Semana Santa para vocês e também um feliz Páscoa a todos os ouvintes. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.